Oi pessoal, mais um vídeo aqui para vocês. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre cronograma de estudos. Eu já ensinei vocês a montarem um cronograma de estudos, eu também já ensinei a vocês a analisarem os pesos das disciplinas, analisarem também o grau de dificuldade de vocês para vocês poderem montar um cronograma de estudos que se adapte à rotina de vocês e às suas dificuldades. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre como rodar esse cronograma de estudo, porque eu diria que ter um cronograma de estudo é fundamental para a gente poder organizar o nosso tempo, organizar o nosso estudo e conseguir otimizar o nosso estudo, para poder chegar lá na hora da prova e acertar as questões. Só que isso também não pode ser uma coisa estática, muito pelo contrário. O cronograma de estudo ele precisa ser alterado ao longo do tempo. À medida que a gente vai estudando, à medida que a gente vai aprendendo os conteúdos, é por óbvio que a gente tem que mudar a forma como a gente estuda durante a nossa semana, focando, claro, sempre naqueles pontos de maior dificuldade. Então, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre essa mudança do cronograma, sobre essa otimização, principalmente quando estiver chegando perto da prova, que vai ser o momento em que a gente vai ter que focar quase que 100% nos pontos em que a gente está com menor percentual de acertos nas questões. E aí, pessoal, seguindo nesse contexto, eu já falei para vocês também sobre a importância de fazer questões sobre todos os tópicos do edital e verificar onde você estiver errando. Vai ser exatamente nesse ponto de erro que você vai ter que focar. Só que isso é muito complicado. Você não pode ir direto focando somente naqueles pontos de erro, falando, isso aqui eu já aprendi, então isso daqui eu não vou ver mais, e aí agora eu vou focar só naqueles pontos de erro, e aí sim eu vou chegar na hora da prova e vou conseguir acertar tudo. Não. Se você fizer isso, você provavelmente vai esquecer aquelas coisas que você já estudou. Então é muito importante que você aprenda o conteúdo, você continue fazendo pequenas revisões daquele conteúdo e depois você faça questões e ali você vai controlando se você realmente está conseguindo acertar ainda, se você está conseguindo assimilar aquele conteúdo da forma como você estudou e assim você segue em frente, fazendo revisões e questões para otimizar o seu tempo. Depois que você consegue aprender um conteúdo específico, aquele tópico do edital está vencido. Então você vai para o próximo tópico do edital e ali sim você vai focar a sua energia olhando a teoria, fazendo muitas questões, buscando conhecimentos adicionais para poder fazer com que aquele conhecimento entre na sua cabeça de uma forma um pouco mais robusta e seguindo em frente, fazendo questões, fazendo depois pequenas revisões para poder continuar assimilando aquele conteúdo. Só que existem alguns conteúdos que são muito difíceis da gente aprender. Por exemplo, eu, Patrick, tenho uma dificuldade um pouco grande em raciocínio lógico. Então, no meu caso, quando eu estiver chegando perto da prova, eu vou focar muito mais em raciocínio lógico. Durante a preparação também, a formulação do meu cronograma, eu vou dedicar um tempo maior para essa disciplina, caso ela venha no meu edital, porque eu sei que eu tenho um pouco de dificuldade nessa disciplina. Então, se você tem um pouco de dificuldade em uma disciplina X, por óbvio que você vai ter que focar mais energia nela, ou seja, ela vai ter que aparecer com mais tempo, com mais frequência no seu cronograma de estudo. A mesma coisa se essa disciplina tiver um peso maior. Geralmente as disciplinas de conhecimentos específicos têm um peso maior, então você vai ter que focar, estudar mais tempo essas disciplinas de conhecimentos específicos. Então, por óbvio, elas vão ter que aparecer por mais vezes no seu cronograma de estudo. E aí, pessoal, à medida que isso vai acontecendo, à medida que a prova vai chegando, você também tem que otimizar o seu cronograma. Então, por exemplo, se você estuda na segunda-feira português, na terça-feira estuda direito administrativo e na quarta-feira você estuda direito constitucional, um exemplo, se você tem facilidade em direito administrativo, que é o meu caso, e direito constitucional, que também é o meu caso por já ter estudado muito, o que eu vou fazer? Se na segunda eu estou estudando português e eu estou vendo que eu estou com dificuldade em português, bom, eu tenho facilidade em direito administrativo e constitucional porque eu já estudei muito. Então, no lugar de direito administrativo e constitucional, agora eu vou fazer revisões dos tópicos do edital, por meio de questões mesmo. E no lugar dessas disciplinas, eu vou colocar português, que é onde eu tenho um pouco mais de dificuldade. Ou raciocínio lógico também, como eu falei anteriormente. E assim eu consigo focar mais nas disciplinas que eu tenho mais dificuldade. E assim eu consigo rodar melhor o meu cronograma e consigo também ter uma abrangência maior e maximizar as potencialidades de eu acertar as questões na hora da prova. E aí, pessoal, é muito importante que a gente continue seguindo assim, dessa forma, focando exatamente nos pontos de dificuldade, nas disciplinas que são mais relevantes, inclusive aquelas que a gente sabe que a gente tem dificuldade. E quando chegar perto da prova, eu diria ali mais ou menos 15 dias antes da prova, focar, acho que 95% do tempo naqueles pontos que você estiver ruim. E aí, gente, são as disciplinas mais difíceis mesmo. Por exemplo, no meu caso, raciocínio lógico.
eu vou estudar prioritariamente raciocínio lógico. As outras disciplinas eu vou deixar lá em stand-by, fazendo questões, fazendo revisões. E uma coisa que eu percebi durante minha trajetória, que eu ficava com muito medo é, caramba, se eu fizer apenas revisão, será que chegar lá na hora da prova eu não vou esquecer? Não, você não esquece. Pelo menos eu não esqueci. Porque se eu estou fazendo questões, eu estudei aquela disciplina X, por exemplo, direito administrativo, e eu estou fazendo muitas questões, eu estou conseguindo acertar as questões, provavelmente lá na hora da prova, eu também vou conseguir acertar as questões. Então a gente não precisa ficar com medo de esquecer, de ter que ficar olhando a teoria toda hora. O importante é fazer questões sobre todos os tópicos do edital e verificar se você está conseguindo acertar. Se você estiver conseguindo acertar, tiver com um bom percentual de acerto, provavelmente lá na hora da prova você vai continuar acertando. E aí, antes da prova, mais ou menos umas 2, 3 semanas, você tem que focar exatamente naqueles pontos que você estiver ruim. Por exemplo, vamos supor que chegou lá faltando 2, 3 semanas da prova e você está péssimo em crase. Só que você está estudando direito administrativo e você está muito bem em controle da administração pública. Cara, o que você vai estudar? É claro que você vai estudar crase. Então, pega esse tempo final, essa reta final antes da prova, estude muito crase. Foca em fazer muitas questões de crase. Aquele tópico de controle da administração pública, você vai deixar de fazer questão? Não. Mas ao invés de você fazer, sei lá, 20 questões de controle, você faz 5. As outras 15 que você faria, você faz sobre crase. E assim você vai conseguindo rodar o cronograma do estudo, assim você vai conseguindo otimizar a sua preparação. Uma outra coisa que eu gostava muito de fazer antes da prova era exatamente focar naquela disciplina que eu achava que tinha um peso muito grande, uma relevância muito grande. Por exemplo, quando eu fiz concurso para o Tribunal Superior Eleitoral, né, o concurso do TSE unificado, uma disciplina que eu sabia que ia ter uma relevância muito grande era a parte de direito administrativo, direito constitucional e também a parte de português. Por quê? Porque como eu fiz para cargo de analista, eu sabia que a redação iria estar voltada para alguma questão envolvendo essa parte mais gerencial, essa parte do direito e, por óbvio, a parte de português. Então, faltando poucos dias para a prova, eu foquei bastante nessa parte. Eu fiz muitas questões de português, fiz muitas questões de direito, embora eu já tivesse facilidade, mas eu foquei nisso porque eu sabia que isso iria ser um diferencial. E chegou lá na hora, dito e feito. Eu consegui acertar um tópico do edital que, inclusive, eu estava com dificuldade, e eu estava com tanta dificuldade que eu comecei a fazer muitas questões sobre aquele tópico, que foi excelência em serviços públicos. Chegou lá na hora, caiu exatamente esse tópico, e aí eu consegui acertar a redação praticamente toda. Valia 50 pontos, eu fiquei com 46,5. E eu fiz isso porque eu tinha certeza que um diferencial muito grande iria ser a nota na redação, então eu tinha que ter um português muito bom e eu tinha certeza que eu iria precisar usar algum conhecimento jurídico para poder desenvolver a redação. E chegou lá na hora, aconteceu exatamente isso. Então aí está a importância de você rodar o edital, aí está a importância de você fazer muitas questões para você saber exatamente onde você está errando e onde você precisa focar. E aí, com isso, você vai conseguir maximizar a sua aprovação e, com certeza, vai conseguir acertar muitas questões lá na hora da prova, ter uma boa classificação, que é o que a gente quer, né? Porque ser aprovado é uma coisa, ter uma boa classificação para ser convocado é outra. E a gente quer ser convocado, não é verdade? Então, pega essa dica, espero que isso consiga ajudar vocês a rodarem melhor o edital e sempre focando naquelas disciplinas em que vocês estiverem com baixo percentual de acerto, principalmente quando estiver chegando à prova, tá bom? A dica de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, galera. Tchau, tchau!